Oiê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Estela, uma seguidora de Cristo, e aqui eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências, os meus testemunhos e as palavras que Deus ministra ao meu coração, para que de alguma forma eu possa edificar a vida de vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma palavra que tem queimado muito nos últimos meses ao meu coração, que é sobre renúncias. Eu acredito que na minha geração, Deus ainda tem um mover lindo, e eu quero fazer parte desse mover. Então eu tô aqui justamente por isso, obedecendo a voz de Deus. Nessa geração ainda tem muitos Jonas perdidos por aí. Pessoas que, apesar de se desviar do caminho que Deus pediu para seguir, vão voltar em amor e obediência a Deus para cumprir o que Ele já pediu. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e queima no meu coração toda vez que eu lembro dela. É que Deus, Ele não busca a perfeição, Ele busca obediência. Em 1 Pedro 14 fala: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, Deus, ele não busca a sua perfeição, porque Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito. Perfeito é único, é Jesus Cristo. Então, Ele só quer a sua obediência. Gente, renunciar não é um pouco difícil, é muito difícil. Dói, machuca, você se cansa, você pensa que não vai conseguir. Mas quando você entrega suas dores, suas aflições nas mãos de Deus, Ele te sustenta. Em Isaías 40:31 fala: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A caminhada com Cristo é difícil, e muitas vezes a gente pensa em desistir, mas quando a gente entrega todas as nossas dores, os nossos cansaços para Deus, Ele pega a gente literalmente, Ele pega no colo, sabe? Ele pega no colo e nos sustenta. Agora, uma pergunta que eu quero que você se faça, que é uma pergunta que eu acredito que todo cristão em algum momento da vida deve se fazer. O que eu preciso renunciar? O que Deus quer que eu renuncie para me aproximar mais dele? E nessa reflexão, muitas vezes a gente começa a se perguntar: o que eu faço que desagrada a Deus, que entristece o coração de Deus? Às vezes são coisas pequenas do dia a dia. Vícios, fofocas, palavrões, a forma de falar, a forma de se expressar com o outro. Filmes, séries, novelas, são coisas pequenas no dia a dia que a gente sabe que desagrada a Deus. Fala, não, mas se Jesus estivesse aqui do meu lado, Ele sentaria para assistir isso comigo? Ele aprovaria essa minha atitude? Se é algo que você faz e pesa na sua consciência, sabe, tem aquele, não sei, tipo, você sente aquele incômodo. É algo a você parar, pensar e orar: Deus, o Senhor quer que eu renuncie isso? Isso está me afastando de Ti? E uma coisa que eu vejo também que afasta muitas pessoas, muito jovens principalmente, da presença de Deus, são relacionamentos. Às vezes relacionamentos amorosos, às vezes amizades, né? Então, às vezes você tá em um relacionamento que você fala, não, mas é um relacionamento bom, a gente vive bem, tá tudo certo. Mas não é um relacionamento que Deus tem pra você. Porque o que Deus tem pra gente é excelente. Não digo apenas daqui pra fora, sabe? Na eternidade. Mas aqui também Deus tem coisas incríveis pra gente viver. Então, uma vez eu ouvi em um podcast uma moça falando que ela renunciou o noivado dela. Porque era um noivado bom, mas não era um noivado que aproximava ela de Deus. Então, para e pensa, tem algum relacionamento, seja de relacionamento amoroso ou de amizade, enfim, que tá te afastando da presença de Deus, ou às vezes não tá te afastando, mas também não tá te levando pro caminho do seu propósito, não tá te edificando de alguma forma. Às vezes é algo até que Deus já pediu pra você renunciar, que você sabe que precisa renunciar, mas você ainda não teve coragem. Então eu quero te encorajar a entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que te prende, sabe, que te afasta dele, e pedir, clamar a Deus mesmo: Senhor, eu não tenho forças, então me capacita, me ensina, me instrui. E a gente precisa
ter intimidade com Deus, para que Ele fale o nosso coração, para que a gente escute, porque muitas vezes Deus tá falando, mas a gente não tá ouvindo. Muitas vezes Deus tá falando e a gente tá falando, mas será que é coisa da minha cabeça? Será que é a voz de Deus? Será que é o Satanás, sabe? Então a gente precisa de mais intimidade. E como que a gente tem mais intimidade com Deus? Com jejum e oração. Pensa que assim, pensa você em um relacionamento com o seu melhor amigo. Você faz de tudo, né? Pra ter esse seu amigo por perto. Você renuncia a coisas que ele não gosta que você faça. Você procura agradar ele de todas as formas. Então, por que não fazer dessa forma com Deus, sabe? Fala, Deus, eu ler esse livro não está me edificando, não está te agradando. Eu sinto que não está me levando para mais próximo da sua presença. Então eu vou renunciar. Às vezes é uma série. Já aconteceu isso comigo, tá, gente? Eu tava assistindo uma série, eu amava essa série. E as coisas que Deus faz é linda, porque Ele vai fazendo aos poucos, sutilmente, nos detalhes, nos pequenos detalhes. E a gente vai percebendo, quando a gente vê, a gente fala, tá, é Deus fazendo. Tá bom, Deus, eu te entrego. Então, assim, tem vezes que dói, mas tem vezes que não dói, sabe? Em Provérbios 10, 22, fala: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Eu falei, né, que sobre a dor da renúncia, ela é momentânea, porque dói no começo, a gente pensa que vai sofrer, a gente pensa que vai sofrer pra sempre, que não vai conseguir ficar sem, mas depois que a gente clama a Deus sobre essa dor, Ele vem e fala: filha, o que eu tenho pra você é muito melhor. O que eu tenho preparado pra você não se compara com essa dor que você tá sentindo, porque a bênção que eu tenho pra você, preparada pra você, é muito maior do que essa dor que você tá sentindo no momento. E Ele arranca aquela dor, Ele arranca aquela angústia, Ele tira, literalmente, Ele tira da nossa vida para que a gente contemple a bênção que Ele tem preparada pra gente. Voltando a falar sobre relacionamentos, que eu acho que é uma coisa que pega bastante, né, na nossa geração. Às vezes, você fala, não, mas essa é a única amiga que eu tenho. Se eu largar essa amiga, eu não vou ficar sem ninguém. Tudo bem, mas que você não fique sem ninguém físico, mas que você tenha a presença de Deus. Que você fique sem ninguém do seu lado, assim, né, pessoas, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus sempre vai estar do seu lado, suprindo todas as suas necessidades. E é claro que a gente passa por esse tipo de situação por um momento. Às vezes vão ter momentos que você vai estar rodeado de amigos. Às vezes vai ter momentos que você não vai ter um amigo. Mas o mais importante é a presença de Deus. Até porque a gente foi feito para viver em comunhão, né? Na palavra de Deus fala que a gente foi feito para viver em comunhão. Então, mas tem momentos que você vai precisar ficar sozinho. Só você e o Espírito Santo de Deus. Então, encare esse processo de uma forma leve, sabe? Fala assim, Deus, tudo bem, eu não tenho pessoas hoje comigo, mas eu te tenho. O Senhor está comigo a todo momento. Então, me santifica, sabe? Aproveita esse momento de intimidade com Deus, para você conseguir ouvir mais a voz dele, enxergar os pequenos detalhes que Deus quer te mostrar. O meu desafio hoje para você é esse: se aproxime de Deus e a ponto de você conseguir entender claramente quais são as renúncias que ele está te pedindo, quais são as coisas que você precisa renunciar, que você precisa deixar para trás, que você precisa fazer, que você ainda não fez. O que você precisa renunciar para se aproximar mais de Deus, para receber as bênçãos que Deus tem preparado para você. Porque uma coisa que eu tenho visto na minha vida é que Deus, ele tem um propósito em cada situação, principalmente nas de dores. Quando a gente renuncia a algo por amor a Cristo, a gente vê Ele agindo diariamente, dia após dia, de detalhe em detalhe, sabe? Então, que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus, cada dia mais de Deus. E se Deus tá te pedindo pra você renunciar a algo, é porque Ele tem algo melhor pra você lá na frente. Ele tem o melhor pra você lá na frente. Então, é tipo aquela imagem, né, que a gente vê da menininha esperando querendo um presente pequeno, mas Deus com um presente muito maior atrás. Então, assim, uma palavra de Deus precisa ser obedecida.
Às vezes, a gente até sabe o que a gente precisa renunciar, às vezes tá claro, tá explícito. Mas tem coisas, tem situações, tem momentos que a gente não sabe, que a gente não percebe. Por isso que a gente precisa a todo momento ter intimidade com Deus. Não deixar a intimidade com Deus se esvair, sabe? As promessas que Ele tem especialmente para nós. Que a gente tenha intimidade com Deus para ouvir a voz dele claramente, não se confundir com os ruídos do mundo, para que a gente tenha tanta intimidade a ponto de falar assim, tá, isso não é a minha cabeça, isso é Deus falando comigo. E ouvir, entender o que ele nos pede, sabe? Às vezes Deus tá te mandando seguir para outra direção, mas você tá indo no caminho contrário. Então, esse é o meu desafio para você. Intimidade com Deus para ouvir o que ele precisa, o que ele deseja fazer na sua vida e o que você precisa fazer para honra e glória dele. Porque da mesma forma que a gente se agrada, eu pelo menos me alegro demais quando Deus fala comigo. E eu tenho certeza que ele também se alegra quando a gente fala com ele, sabe? Mas não fala assim, ai pai, oi, tudo bem? Tô aqui, abençoa meu dia, amém. Não, que a gente seja íntimo de Deus. Sabe que é porque exemplo físico é muito mais fácil de falar. É aquele seu melhor amigo, que você não vê a hora de contar um segredo pra ele, de contar algo que aconteceu maravilhosamente na sua vida, algo incrível que aconteceu na sua vida, que você sabe que você pode confiar nele, que ele vai celebrar a sua vitória. Exatamente isso que Deus quer com a gente. Ele quer ter essa relação com a gente, sabe? Da mesma forma, as coisas ruins também, as coisas negativas. Você fala, Deus, eu tô aqui, hoje meu coração tá quebrado, sabe? Hoje eu tô chateada com isso, com isso e com isso. Então, intimidade é o que Deus mais espera de nós. Porque é através da intimidade que você vai ter renúncias, que você vai ter revelação do que você precisa renunciar. É através das renúncias que você vai se santificar para se aproximar cada dia mais de Deus. E em 2 Coríntios 7:1 fala, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, assim, renúncias vai trazer santidade para nossa vida. E santidade é aquilo que nos aproxima de Deus, é aquele princípio que nos aproxima de Deus. É através da santidade que a gente vai conseguir esvaziar a nossa cara e o nosso corpo de tudo que é mundano, para que Deus nos preencha, nos encha com as promessas espirituais, com a palavra de Deus, sabe? Com as coisas celestiais. E a gente recebe aquilo que a gente entrega. E eu entregando essa palavra para vocês, eu tô recebendo demais, porque não que eu esteja falando tudo isso, que eu já tenha atingido plenitude nas renúncias. Não, eu preciso renunciar demais, eu preciso me santificar a cada dia mais, mas é justamente por isso, sabe? Porque eu preciso me santificar e renunciar muita coisa em mim, que eu desejo que você aí também renuncie e se santifique cada dia mais. Nosso testemunho não é só pra gente, não é pra ficar preso aqui, é pra se expandir, para que o reino de Deus seja glorificado, para que a palavra, o nome de Deus seja glorificado e que outras pessoas sigam o caminho do Senhor. Uma palavra que eu queria deixar para vocês meditarem. Lucas 14:33, que fala: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. E eu espero que essa palavra de alguma forma tenha entrado no seu coração, que você consiga renunciar a tudo aquilo que te tira da presença de Deus, que te afasta de Deus, que te afasta dos planos que Deus tem para sua vida. E que a cada dia mais você consiga ter mais intimidade com Deus, para ouvir a voz dele, sentir a presença dele e seja direcionada para o caminho que ele tem para você. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo.